Olá, barcelonistas! Bem-vindos a mais um BlauGrenaCast. Eu sou a Gabriela. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Iva e com o Rani. E aí, meninos, tudo bem? Acho que bem, não tá, né, lá aquelas coisas, mas e aí, como é que vocês estão? Bem, não dá pra dizer que tá, né? Uma semana desgraçada, pode-se dizer assim, mas estamos vivos aí, né? Fazer o quê? Não estamos vivos Daquele na Champions, jeito. né? Estamos vivos Só na vida. na vida real, né? É a vida que segue, né? Fazer o quê? E aí, Rani? Eu tô com a voz, dá pra perceber, né? Tá ruim. No outro podcast tava pior, só que aí como o Barça toma aqueles gols, mas vamos lá, não tá legal, né? Não tem, assim, tem tanto clima, mas vamos tentar pegar, sei lá, umas coisas positivas, quem sabe, né? Vamos ver. Uhum. Mas convidando a galera Vamos a participar também. Tranquilo. Segue o jogo. Vamos lá na força, agosto né? já tá chegando. Agosto já tá chegando. Vamos lá na força. Hoje aqui a gente vai discutir sobre, claro, infelizmente, a derrota em Anfield, os fracassos do Barça nos últimos anos, né? A gente vai fazer aqui uma linha do tempo e provar que não é algo atual, não é algo de agora. Mas a gente não vai falar só da desgraça, a gente também vai trazer um pouquinho de esperança e fazer uma pequena projeção do que vem aí para nós. Eu queria abrir o debate falando da palavra fracasso, né? Eu sempre costumo ser cautelosa com as críticas depois de eliminação e etc. Acho que perder ou ganhar faz parte do futebol, todo ano tem aí Champions pra gente disputar. Só que essa temporada foi um pouco atípica, né? Claro que a Champions sempre é a prioridade para um time de alto nível como o Barcelona, só que nessa temporada a gente ouviu, claro, também por causa dos títulos do nosso maior rival Real Madrid, a gente ouviu muito a palavra prioridade, não só dos torcedores, mas também dos diretores, Bartomeu, Guilherme Amor falando sempre sobre isso, dos próprios jogadores, né, Messi, enfim, todos os jogadores, Busquets também deu entrevista falando sobre isso, e também nosso Ernesto Valverde. Então, assim, eu acho que a partir do momento que um time define um campeonato como prioridade, justifica sempre os desempenhos ruins que o time teve ao longo do ano, alguns desempenhos, né? A temporada não foi ruim, mas enfim. Quando o time justifica os desempenhos ruins falando que a Champions é prioridade, e acontece o que aconteceu contra o Liverpool, aí a gente, eu não acho que é exagero chamar de fracasso. E vocês? O que vocês acham? Com certeza é um fracasso. Mas assim, eu não tenho nenhuma dúvida para falar que isso é um fracasso. Foi um fracasso. Por mais que eu ache o 3-0 da ida meio enganoso, quem assistiu o jogo sabe que não foi o resultado que refletiu o que foi jogado dentro de campo. Por mais que na ida eu tenha visto o Barcelona um pouco superior ao Liverpool, mas 3-0 foi um resultado que foi por ocasião do jogo, né? Aquele gol do Messi ali com um pouco de sorte, veio do travessão, ele só empurrou para dentro. O gol de falta, que aí não é sorte, aí é competência do Messi, enfim. Mas o Liverpool também perdeu chances lá na frente, uma com o Salah debaixo da trave, praticamente sem goleiro, enfim. Mas tudo bem, vencemos o jogo 3-0, vantagem gigantesca para jogar em Anfield, não tomamos gol em casa, enfim. E chega em Anfield, o Valverde, em entrevista coletiva pré-jogo, disse que não ia se defender, disse que o time ia para cima, que não ia sentar no resultado, e não foi o que aconteceu, né? O time começou bem omisso. Logo aos 8 minutos o Origi já fez o primeiro gol do Liverpool, num rebote do Ter Stegen na área, enfim. E a partir do segundo gol do Liverpool, logo no começo do segundo tempo, o Hinaldo ali num erro do Rakitic com o Jordi Alba, enfim. Isso é um assunto para a gente discutir depois sobre os erros individuais de cada jogador que estava em campo. E a partir do segundo gol o time desabou, né? Desabou psicologicamente, que é um assunto que a gente tem tratado há muito tempo aqui. E isso é um fator, não é um ponto negativo nem da era Valverde, eu diria que é um fator negativo da era pós-Guardiola. Eu acho que o time é muito fraco psicologicamente. É um time que não sabe lidar com a extremidade da pressão.
evidentemente, toda essa pressão que a gente tem hoje para ganhar uma Champions se dá muito pelos 3 títulos seguidos pelo Real Madrid. A torcida quer muito, depois de ver o maior rival erguer tantas orelhudas, né, como assim é popularmente chamada, a Champions, o torcedor culé quer ver o Barcelona campeão da Champions. E a pressão aumenta a cada temporada. Então, assim, um dos fatores, né, se a gente for elencar aqui fatores do fracasso em Anfield, é uma pressão gigantesca para ganhar esse título. A gente pode colocar aí a média de idade do time, né? O futebol do Barcelona é uma coisa que a gente vem criticando há um bom tempo, né? Pelo menos, assim, resultado a gente está tendo, né? Tirando esse fracasso em Anfield, a gente ganhou outra liga com certa tranquilidade, estamos na final da Copa do Rei, enfim, e acaba mascarando um pouco esse futebol, eu não vou dizer medíocre, porque futebol medíocre não ganha La Liga, mas um futebol comum, digamos assim, né? O Barcelona, foi falado muito que o Barcelona tinha aprendido a sofrer, foi falado muito que o Barcelona tinha aprendido com os erros que aconteceram em Roma, e aconteceu um pior ainda, né? Aconteceu algo pior ainda. Na coletiva, os jogadores falaram que depois do que aconteceu na temporada passada em Roma, que não sei o quê, papapá, e no fim aconteceu tudo de novo. Feio. E um ponto muito ruim, cara, é o psicológico. O psicológico, assim, é nítido. É nítido. O time tomou o segundo gol, todo mundo baixou a cabeça. Todo mundo. Não teve um jogador que ficou com a cabeça erguida, batendo palma, chamando atenção. Gente, vamos jogar, que isso? Eles ainda tem que fazer 2 gols. Se a gente fizer um, complica a vida deles. Vamos lá, não sei o que. Não. Pra mim, a única diferença desse jogo em Anfield pro jogo contra a Roma na temporada passada foi que nós criamos algumas oportunidades. Nós perdemos gols em Anfield. Suárez perdeu o gol em Anfield, o Alba perdeu o gol, o próprio Messi perdeu um gol que ele quis cortar o Matip acabou desarmando ele. Se a gente faz aquele gol, né, talvez o psicológico do time seria outro, estaria mais tranquilo. Enfim, são várias coisas que a gente pode discutir aí, mas é um fracasso, não tenho dúvida nenhuma. Não. E um dos maiores da história do clube, né? E você, Rani, o que você acha? O Iva pontuou, assim, perfeitamente o que eu sinto também. Eu coloco sim como fracasso, mas eu me iludi, vamos colocar nesse termo, ilusão, né? Porque nos jogos grandes o Barça construiu bons placares. A gente venceu o Tottenham fora de casa, a gente venceu o Madrid 2 vezes, 5-1, 3-0, tomando, claro que você está jogando contra uma equipe grande, claro que você vai sofrer pressão, não é também como muitas pessoas, o Barça não vai sofrer pressão, qualquer equipe sofre. Nos jogos grandes a gente jogou bem, então a sensação de fracasso ela vem principalmente porque ano passado a gente perdeu para Roma de uma maneira que tivemos uma equipe totalmente passiva, para não se apontar o dedo para ninguém, para não ser um caça às bruxas, né? Foi bem isso, um suporte. E o jogo contra o Liverpool evidenciou o que o Iva acabou de citar, psicológico, e o que a Gabi também falou, não é de agora. Isso me incomoda muito. No segundo gol, estava assistindo ao jogo e fiquei incrédulo, como ninguém chegou e vamos lá, a gente tem X minutos para fazer um gol, peraí, a vantagem é nossa, peraí, vamos mudar. E o que me deixou muito triste foi o Valverde, aí eu coloco tristeza no sentimento abrangente, foi o Valverde não ter percebido isso no intervalo, que o Coutinho não estava jogando bem, que poderíamos ter mudado, ter jogado até mesmo com o Semedo e Sérgio Roberto, mas alguma coisa no intervalo precisava ser feita. Infelizmente não foi. E porque assim, 1-0, ok, natural, o Liverpool jogando em casa, vai pra cima, beleza. Seria assim, meio que esperado, até porque o Liverpool foi pro meio que um estilo kamikaze, né? Os caras fizeram um gol, mas a gente criou várias oportunidades. O Messi, por exemplo, aí foi uma tomada de decisão errada. Ele poderia ter chutado de direita. Preciosismo, não sei. Mas tomou a decisão errada. O do Alba, não sei, porque, se eu não me engano, alguém chegou a me contar que o Alba estava impedido. Então, o VAR anularia o gol, né? Então, mas foi uma situação criada também. Então, fracasso porque ganhamos 2 ligas. Como o Iva bem salientou,
teoricamente fáceis. Copa do Rei a gente está sempre chegando, sempre ganhando. E quando chega na Champions, a gente não é que o fracasso porque perdeu. Não. É a forma como a gente perde. Com 3 gols de diferença, a equipe não consegue psicologicamente assumir essa responsabilidade. Perder em Anfield seria até natural, né? Porque depois que a gente perdeu pro Betis aquele jogo de 4-3, o Liverpool passou a ser o time dentre as 5 grandes ligas da Europa com a maior invencibilidade em casa, e desde então não perdeu. Se eu não me engano, é 2 ou 3 anos aí que o Liverpool não perde um jogo em casa. Faz até o paralelo com o Bayern, né, 2015, que a gente vence 3-0 e na volta a gente esperava o Bayern ir pra cima e vencer um jogo, mas não da forma como foi ontem. Sim, seria totalmente natural o Liverpool ganhar a volta e a gente se classificar. 3-1, 2-1, 2-0. Dá até pra gente aproveitar esse gancho pra falar do histórico, né? Porque a gente não tem um histórico muito legal aí nos últimos anos, não é uma coisa de agora. Não foi só ano passado com a Roma. Claro que essas 2 últimas eliminações foram mais difíceis de engolir, né? Mas desde que o Pep saiu, as coisas têm sido complicadas. As nossas eliminações em 2010 e 2012 foram muito diferentes, porque a gente jogou muito, né? Caímos de pé, como a gente já falou a respeito. Mas depois de Pep, as coisas foram complicadas pra gente, né? Nesses últimos anos. Com exceção de 2015, claro. E o pior é que assim, a gente tem o Camp Nou como a nossa fortaleza, né? A gente não perde um jogo de Champions no Camp Nou há vários e vários e vários anos. Eu nem tenho aqui a contagem, mas são muitos anos que a gente não perde um jogo de Champions em casa. Só que daí... os jogos fora de casa é totalmente o contrário. Nosso rendimento fora do Camp Nou é péssimo. Então, assim, não adianta a gente ter uma fortaleza como é o Camp Nou pra gente, onde a gente dificilmente perde, e ter um rendimento tão ridículo fora de casa. Porque pode-se dizer ridículo. A gente ganhou do Manchester United lá, tudo bem, empatamos com o Lyon, vencemos o Tottenham em Wembley. Só que todo jogo fora de casa, o time, principalmente em fase mata-mata, né? Todo jogo fora de casa, principalmente quando é a volta também, ainda acho que a gente comentou na época, né? Quando caiu o sorteio lá que a gente pegaria o Manchester United e se passasse na semi, pegaria o Liverpool com o segundo jogo sendo em Anfield, eu falei, cara, é aí que mora o meu medo. O Barcelona decidindo fora de casa, eu tenho muito medo, cara, muito medo, independente do adversário, né, porque a gente não espera mais nada. Beleza, era o Liverpool é um time gigante, tudo bem, ser eliminado pelo Liverpool é natural, não é natural da forma que foi. Agora, a Roma, cara, não desmerecendo a Roma, mas assim, se botar numa balança Roma, Barcelona, Liverpool, olha, e aí eu não consigo achar uma justificativa para isso. Vocês podem complementar, obviamente, mas eu não consigo achar uma justificativa para um time que é tão bom dentro de casa, um time que tem um elenco bom. A gente pode discutir faixa etária, que vai ser um dos assuntos ainda do podcast hoje. Só que mesmo assim, o time joga em casa de um jeito, joga fora de outro, e é outra coisa que também não é só da era Valverde, entendeu? Aí que tá, beleza. É culpa do Valverde? Claro que é culpa do Valverde. Em partes, né? Porque a gente também não, que nem o Rani falou, a gente não vai fazer uma caça às bruxas aqui. Não, o Barça perdeu de 4-0, a culpa é toda do Valverde. Não, a culpa tá lá em cima dando a canetada, de início, assim. Exatamente. O Valverde, ele é mais um funcionário do clube, né? Então, vamos ponderar as coisas. Só que esse problema que o Barcelona tem fora de casa é antigo. E eu sinceramente não sei explicar o que acontece com o Barcelona fora de casa. Eu não sei explicar. Eu estava conversando com a Gabi ontem e mostrei apenas os números, no caso, após a era Pepe, né? Claro, são números frios e a gente pode interpretar. Mas vamos lá, são 38 fora de casa, tá? Fase de grupos e em mata-mata. São 38 jogos, 16 vitórias, 13 derrotas e 9 empates. Ok, no retrospecto você olha, 16 vitórias, beleza. 49 gols que o Barça fez e 45 que o Barça sofreu. Em 38 jogos você sofrer 45 gols é algo muito discrepante. Então, assim, o que mais chama atenção são as goleadas ou então os resultados em zero. Sim. Então, eu vou citar aqui, mas a gente pode elaborar o contexto. Então, vamos lá.
12-13, o Barça perdeu para o Milan de 2-0, foi remontada. Já poderia ter caído ali. E toma 4-0 do Bayern. Ok, uma temporada em que o Tito estava doente, visivelmente o Messi se lesiona contra o PSG. Ok, você pode tentar justificar dessa forma. Em 2014, o Barça perde para o Atlético de Madrid de 1-0. Um dos maiores massacres em 45 minutos que eu vi o Barcelona tomar. Que eu vi. Um dos maiores massacres. 1-0. O Barça pouco criou. Teve uma chance de cabeça do Messi, teve um chute do Neymar também, do Suárez, mas nada que assim nos fizesse enxergar. Poxa, vai dar alguma coisa aí. 2015 a gente campeão, lógico. Aí vem 2016, que o Barça fora de casa é ridículo. Então, contra o Arsenal, toma 2-0. E no banco a gente tinha o Arda Turan para tentar resolver alguma coisa da situação de jogo. Mais 1-0 no placar que o Barça não consegue ali fazer pelo menos um golzinho. 16-17. O Barça toma, não preciso nem ressaltar. Vários jogos no 0-0. Toma, assim, como é que eu posso salientar o jogo contra Juve e PSG? Eu peço até a ideia de vocês, porque não tem como. 3-0 e 4-0. Já poderia ter caído ali. Temporada passada toma 3-0 da Roma, em que a equipe não fez nada. Não tem explicação, nada. Cara. E agora contra o Liverpool. Em dizer, assim, contra a Juventus, 3-0, você pode dizer, poxa, teve aquele lance que o Messi deixou o Iniesta na cara do gol, estava 1-0, teve o lance que o próprio Messi deixou o Suárez na cara do gol, poderia ter mudado alguma coisa, mas é a forma como se perde. Então, analisando somente os números, tá aí. Sem fazer gols, o Barça sempre toma chocolate, sempre. E a gente não está sendo oportunista, a gente está pegando de 2013 para cá para não dizer o culpado é fulano de tal, ou então foi esse treinador, aquele. Não. É algo que é recorrente, vem acontecendo. É por isso que eu tô deixando bem claro também que não é uma coisa que começou a acontecer depois que o Valverde assumiu. É algo que já vinha acontecendo, né? O 4-0 pro PSG em Paris é algo, assim, indescritível. É indescritível. Sobre a diretoria, né? As críticas que a gente faz à gestão. Porque às vezes o torcedor fica muito no elenco, no técnico, e esquece um pouco que antes deles, que eles estão lá porque alguém contratou, né? E tem alguém mandando lá em cima, dando a canetada, como o Iva disse. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente não tem que apontar culpados, não é que a culpa é toda do Valverde. A gente está provando aqui, trazendo números para mostrar que não é de hoje. Mas é lógico que ele tem uma responsabilidade muito grande por ser o gestor atual e pela forma que ele tem se mostrado, né, como técnico. Porque o técnico, não basta ele saber armar o time, montar o time, escalar, enfim, contratar, né, ajudar a diretoria a contratar, pedir os jogadores necessários, né? Precisa ser um bom gestor também. Acho que técnico e gestor são coisas diferentes. E eu acho que na segunda, o Valverde é um ótimo técnico, mas como gestor, às vezes, acaba deixando um pouco a desejar. Então, é importante a gente salientar que ele não é, lógico, que ele não é o culpado de todos os nossos problemas. É injusto dizer isso, né? Mas também tem a parcela dele como gestor. E já puxando o gancho para falar do desempenho dos jogadores nessa partida, eu acho que faltou um pouco de motivação, porque, gente, é absurdo um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, dessa forma, em 2 anos seguidos. Porque, assim, a gente já vem sofrendo, como a gente acabou de falar, já vem sofrendo com as últimas eliminações, só que o que a gente passou ano passado, passar de novo agora, assim, e o time, como o Iva falou, o time tomou o segundo gol, depois o terceiro e, nossa, se abateu demais, sabe? E não é comum, a gente tá falando de um time que tem Messi, que tem Suárez, que tem Piqué, que tem Busquets, que tem jogadores experientes, jogadores consagrados. Não é normal o Barcelona passar por isso. Então eu acho que faltou motivação. A postura foi o que acabou com a gente. A gente pode olhar pro outro lado do campo e ver como o Liverpool se comportou mesmo sem jogadores essenciais. O Liverpool, eu vi até o Mourinho falando sobre isso, o Liverpool é o Klopp. E é verdade, né?
o espírito do Klopp se instaurou ali no Liverpool. O Liverpool fez por merecer uma classificação, acreditou, assim, se impôs. É normal que a gente perdesse o jogo, mas não desse jeito. Então, acho que faltou o Barcelona ter um espírito, assim como o Liverpool teve. Porque o culé não se satisfaz com entrar no jogo para segurar resultado. É muito difícil. Então, e sobre o desempenho dos jogadores? Vocês têm alguma coisa para pontuar? Alguns jogadores foram muito criticados, né? O Sérgio, o Alba. O que vocês têm a dizer sobre isso? Aproveitando o gancho para falar da experiência, e justamente o que me assusta é justamente isso, porque dos jogadores que atuaram contra o Liverpool, todos eles estão calejados de jogar Champions League, tirando o Lenglet. E cara, se tu me fala que o Ajax tomou um gol e o psicológico foi pro buraco, ok. A maioria lá tem jovem, 19, né? Tem 20, 21, não estão acostumados. Agora, cara, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Suárez, Jordi Alba. Quantas partidas de Champions eles têm, gente? Então, assim, Sérgio Roberto, Piqué, cara, olha, e assim, a gente fala da motivação, né? Só que, pô, tu ganhou o primeiro jogo de 3-0, cara. Tu quer mais motivação do que isso pra tu jogar bem e ir pra final? Tava com a vaga assim, ó. Uma mão, já tinha colocado uma mão na vaga e a metade da outra tava nela já. Assim, só faltava encostar mais uns 2 dedinhos ali. A vaga era do Barcelona, mas. Enfim. Coisas do futebol também, né? Um pouco. Assim como na outra semifinal aconteceu a mesma coisa. O Ajax estava com tudo pra ir pra final também, acabou tomando a virada. Acho que a maior crítica foi pela postura mesmo, né? Totalmente. E sobre o Klopp é isso, né? A cada gol do Liverpool, o Klopp parecia um torcedor na beira do campo, né? Ele vibra, ele berra, ele comemora e isso passa para os jogadores. As pessoas acham que não. O Barcelona faz um gol, assim, não vou dizer que o Barcelona foi eliminado por causa disso, né? Seria leviano da minha parte dizer. Mas o Barcelona faz um gol, o Valverde tá de braço cruzado lá. Raramente ele comemora, a não ser ser um jogo mais importante ou coisa assim, aí tudo bem. Ou o máximo ele vibra com a mão. Assim. Eu acho que assim, nesse ponto eu até defendo o Valverde, porque eu tava vendo o Beckler falando sobre isso, né? Lembrando, né, do vídeo que o Guardiola transmitiu para os jogadores e tal, dos gladiadores no Mundial 2009, e que depois isso acabou prejudicando os jogadores, ele nunca mais postou vídeo motivacional. Eu entendo que o Valverde tem o estilo dele e que ele seja um cara mais tranquilo, mais de boa, etc. Mas eu acho que ele não precisa gritar na beira de campo. Né? Pô, a gente tem aí Vicente Del Bosque, foi campeão do mundo sem... Cara, mais frio assim, da história. Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo o que você tá falando, porque falta motivação. Não precisa ser na frente das câmeras, mas tem que ser no vestiário. E eu não vejo isso. Desde o ano passado, eu acho que o Valverde tem muitos méritos, mas esse é um demérito dele. Ele não consegue... Assim, o time ganha, né? Ele consegue motivar o time para ganhar, mas nesses momentos... Parece que falta alguma coisa. E o Klopp não é um personagem, né? Ele sempre como foi jogador assim. Também. Qualquer time que tu pega ali no tempo de Borussia Dortmund era igualzinho. Mas enfim, foi um exemplo, né? Obviamente que eu não tô falando que faltou o Valverde se esgoelar ali na beira de campo, porque seria até estranho, porque ele nunca faz isso, né? Nem fazia no Bilbao, enfim. Sobre o desempenho individual de cada jogador, é um momento que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque... a gente até brinca lá, tudo bem nas redes sociais, depois eliminação ali para tentar também dar uma respirada assim, né? Mas a gente que tá aqui num programa um pouco mais sério, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não sair também dando a famosa queimada nos jogadores, né? Claro, sim. Desempenho individual, falando de culpa, assim, culpa, todo mundo tem culpa. Até o Messi tem culpa. Com certeza. Então, assim, não dá pra apresentar o Messi, tudo bem, ele fez 2 gols na ida, mas ele é o capitão do time. E quando a gente fala dessa parte psicológica, o que eu vou falar é bem delicado, né? Mas quando você é o capitão da equipe, naturalmente você tem uma certa obrigação dentro do elenco. Não é só botar a faixa no braço, entendeu? É responsabilidade. E
talvez esse não seja nenhum erro do Messi, esse seja um erro de quem deu a faixa para ele, que é uma coisa que já também. é cultural dentro do Barcelona, né? O jogador mais antigo e tal, o capitão, uma ordem hierárquica ali, etc. Mas todo mundo sabe que o Messi nunca foi um líder, um verdadeiro líder, aquele cara que chega pra ti, bate no teu peito e vamos jogar, e é isso aí. O Messi nunca foi assim. Então seria leviano também a gente chegar e cobrar isso. Não, pô, o Messi tinha que ter feito isso. O Messi tá há trocentos anos no Barcelona e ele nunca fez. Então não seria dessa vez que ele faria. Só que o Messi hoje é o capitão, é a primeira temporada dele como capitão. Então, assim, a partir do momento que ele é capitão do time, ele tem uma certa obrigação. Eu também não acho que seria somente a obrigação dele motivar o time, né? O Messi é um cara que, porra, faz um absurdo pelo time, né? Então, pô, além de tudo que ele faz, ele ainda tem que ser o cara que vai cobrar, e por muitos anos foi o Puyol dentro do elenco, né? Tanto que era capitão, enfim. Mas é um ponto a gente tocar. E justamente por esse ponto, o Messi tem um certo percentual de culpa também, assim como todo o elenco tem, assim como o Valverde tem, como o Bartomeu tem, como o Suárez tem, o Coutinho, todos que jogaram, todo mundo que jogou tem um percentual de culpa. Não dá pra dizer que o Barcelona perdeu, culpa do Valverde, 100%. Não existe isso, né? Não existe isso. Tudo bem, a gente apoia a saída do Valverde, por quê? Porque tá ficando insustentável. São 2 temporadas de fracassos, jogando uma partida de volta com uma vantagem muito boa, de forma até covarde, enfim. Só que também a gente tem que olhar para o nosso elenco, né? O elenco do Liverpool é um elenco consideravelmente mais jovem do que o nosso, né? Eles têm ali Fabinho, eles têm ali... a gente pode discutir a qualidade técnica, obviamente. Só que o Barcelona veio de uma temporada em que não foram feitas tantas rotações assim. O Beckler também cita muito isso, que o Piqué, o Rakitic, o Busquets, o próprio Suárez, que teve um reserva contratado, mas que não jogava nem quando o Barcelona pegava o Rayo Vallecano no Camp Nou. Então, assim, para que o Boateng serve? Não serviu para nada. Ele veio passar férias em Barcelona, vai terminar o contrato de empréstimo, ele vai voltar para a Itália e acabou, né? E aí o Suárez não descansou. Ontem saiu a notícia de que ele tá com problema no joelho, operou, não joga mais na temporada, provavelmente não, já saiu a nota que ele não joga mais na temporada, não vai jogar a final da Copa do Rei, possivelmente perca a Copa América. Enfim, é um elenco que não teve tanta rodagem quanto se esperava, mas também é um elenco com uma certa média de idade alta. Rakitic já passou dos 30, Busquets está quase lá, Vidal já tem mais de 30, Messi mais de 30, Suárez mais de 30, Piqué mais de 30, Alba está quase lá, enfim. O Barcelona precisa ser oxigenado, a gente precisa de novos pulmões. Então, é por isso que eu digo, os jogadores, provavelmente alguns jogadores vão ser vendidos para a próxima temporada, nem tanto pelo rendimento técnico, mas sim por esse lado, pela idade e pelo que se necessita num jogo como foi contra o Liverpool. Foi um jogo de extrema imposição física. Então você pega, por mais que a gente tenha descansado no final de semana, o time sentiu também a parte física, porque o time do Liverpool é muito rápido. Por mais que não tivesse Salah e Firmino, eu tenho a sensação nítida de que o time sentiu também a parte física. Então a gente precisa rejuvenescer o elenco, a gente precisa de um treinador novo. O Valverde, repito, eu não acho o Valverde um técnico ruim. O Valverde é um técnico muito bom. Talvez não seja o técnico ideal para o Barcelona, e esse talvez seja um dos grandes problemas hoje do time. Mas, como a Gabi falou, para mim o maior problema do Barcelona hoje é a diretoria. Uhum. E você, Raine, o que você acha dessas críticas ao Messi, principalmente, né? Teve os torcedores lá no aeroporto que foram encher o saco dele, mas a gente tem que... Não pode blindar ninguém, né? Eu assisti um vídeo, porque vão surgir vários oportunistas, né? A gente sabe disso. Eu assisti um vídeo do Vitor Sérgio, do Sport TV, no canal dele,
E assim, mesmo evidenciando alguns pontos, a gente respeita, analisa e é lúcido. Que nas últimas, não, todas as eliminações que o Messi teve pelo Barcelona na Champions, ele fez 0 gols, no caso 0 gol, né? E deu uma assistência apenas. Ah, mas é um número frio, não é um indicador. Ok. Só que assim, as críticas, elas não podem ser... vamos lá. O Barcelona venceu por 3-0 semana passada, com um placar enganoso, que não era para ter sido tudo isso. Mas construiu a vantagem, assume a vantagem, fica por lá e pega essa semifinal, bota no bolso e vai para Madrid para jogar a final. O Messi, ele tomou uma decisão, e aí a galera pode reclamar, isso, aquilo. Ele tomou uma decisão errada. No momento que ele tenta cortar o Matip, não era para ter feito aquilo, era para ter chutado de direita. A gente, isso aí. Como capitão, como o Ivan bem frisou, ele assume algumas responsabilidades, ok. Ele não tem essa personificação de um Puyol, de um Mascherano, e nem precisa, porque ele é assim. Está 2-0, 3-0, a câmera foca logo nele e ele está coçando a cabeça. É uma crítica? Mas é construtiva. Serve para ele, serve para um treinador, serve para o lateral, serve para o zagueiro, para qualquer um. Porque o Messi é o líder, sim, é o líder do Barça, mas é o líder técnico. A gente precisa lembrar disso, é o líder técnico. Então, assim... Exatamente. A gente não sabe. Acho que é uma definição perfeita, um líder técnico, né? Vamos dizer assim, presidentes ali no vestiário, pessoas muito influentes. O Piquet mesmo... Isso. Desculpa. O Piquet mesmo me surpreendeu. E ele é um cara tão impetuoso, que fala muito, que estava tão calado que nossa. Mas voltando ao Messi, a crítica que a gente pode fazer é a técnica, já que ele é o líder técnico, como eu coloquei, eu não vou me contradizer, é técnico. Então, assim, as bolas que ele colocou, no caso, ele deixou o Suárez na cara do gol, o Alba também, pecou nesse lance que ele tentou driblar o zagueiro. Paciência, se acerta, não é por isso que vai morrer, não vai acabar o mundo, mas a gente precisa também, como por exemplo em 2017, 2018 contra a Roma, o Messi totalmente passivo, totalmente, tentou aqui acolá, mas passivo. No jogo de Anfield não, até porque Anfield pulsa, né? O Klopp, e eu quero deixar bem claro, o Liverpool mereceu muito essa classificação. Eu tenho a impressão de que se o Dembélé fizesse o 4-0, o Liverpool faria 5, mas tudo bem. Mas a gente precisa sempre estar monitorando isso. Blindando o jogador? Não. O clube está acima de qualquer jogador. É o principal jogador do mundo? É o melhor? Sim. Mas pontualmente a gente precisa analisar, não de hoje. Porque quando a gente analisa o Messi hoje, vai muito do que falamos há pouco tempo. Não é de agora que o Barça deixa de fazer gols. Retratando isso, o Messi, dos 40 e poucos gols que o Barça fez pós-Guardiola fora de casa, o Messi fez 22. Então, alguma coisa está faltando. Eu vou reiterar, o Messi é um líder técnico. Eu vi o De Ligt dando uma bronca geral que me causou inveja. Não sei quanto aos outros. Isso, me causou inveja. Com 19 anos. Vem, De Ligt! Vem. Então, assim, 19 anos o moleque vai lá e bem paga ser feliz geral. em Barcelona. Vem, De Ligt! Opa, não é isso, porque ele nunca foi de fazer, assim, de bater. Ele fez isso no primeiro jogo contra o United também, naquela rodinha, né? Foi batendo no peito da galera, mas você depende de uma pessoa, não é nem para incentivar, mas também para moldar o posicionamento, isso aqui eu acho pouquíssimo mesmo. E para finalizar, o Messi merece sim críticas, mas quando a gente for criticar, é sempre com embasamento, para não ser oportunista, como muitas pessoas estão sendo. Muitas, e isso eu não gosto. Eu odeio isso. Dizer que o Messi não fez nada em Anfield, pega os lances. Claro. É nesse momento, né? E a gente não pode ter uma Messi dependência até na motivação, né? Não, é isso. A gente depende tanto dele dentro de campo, né? Vai depender disso. É o que a gente falou do Valverde. A culpa não é de uma pessoa só, de um vilão. Não, a culpa foi do treinador. A culpa é do Messi, que não driblou todo mundo e fez todos os gols. Não é bem assim. Só que a partir do momento que o cara veste a faixa de capitão, ele não tem só
E a partir do momento que a gente pontua aqui que o problema do time foi postura, o capitão tem muita influência nisso. Então, assim, a partir do momento que o cara veste a faixa, ele não tem só a responsabilidade técnica, como também a de gestor ali dentro de campo. Então, assim, até no início da temporada passada teve uma discussãozinha que o Sport... o Sport não, acho que foi o AS de Madrid que falou, uma desentendimento entre o Piqué e o Messi. Tudo bem que é natural, eles cresceram juntos, né, se conhecem. Quem não briga, né, com amigo, na convivência? Ainda mais quando o objetivo principal é o bem do clube que eles amam. Tudo bem. Só que assim, e o tema foi exatamente esse, segundo o AS, né? Essa coisa assim de, pô, você é capitão? Vamos lá, né? Se é capitão, você tem que se impor, você tem que falar. Então, assim, o Messi é a alma do Barcelona. Ele é extremamente importante para o Barcelona, um dos maiores ídolos da nossa história. Não tem como ser culé e não amar o Messi. Só que assim, o clube está acima do Messi. Então o Messi não vai ser blindado de críticas. A gente não pode fechar os olhos e não, o Messi é o coitado. Não, a gente chegou na Champions onde chegou muito por causa do Messi também. Não só por causa dele, porque é viagem falar isso, que foi só por causa dele. Mas muito por causa dele, né? Muito por causa dele, ele decidiu muito por nós. Só que assim, na hora da derrota, a gente vai criticar todo mundo. Não é só um, não é só outro. E, enfim, né? Voltando a falar do comando, eu tava vendo que tanto o Sport quanto o MD, Mundo Deportivo, noticiaram que o destino agora, vários nomes estão sendo cogitados, né? Setien, Koeman, até o Matinho, que era do Sevilha, eu vi. Mas a gente não sabe, né? Dizem que só depois da Copa do Rei que a diretoria vai decidir se vai manter ou não o Valverde. E caso ele... Primeira pergunta, né? Vocês acham que tá na hora dele ir embora? E se vocês concordam com isso, se vocês acham que sim, quem pra vocês seria um nome mais ideal nesse momento? Eu concordo que ele precisa sair e eu particularmente acho que vai ser melhor até pra ele. Porque, repito, eu acho o Valverde um grande treinador, eu acho que ele faz a leitura dos jogos muito bem, só que, enfim, por ocasiões acabou não encaixando aqui da forma que a gente gostaria. Tudo bem, ele nas duas temporadas que ele esteve, ele ganhou a Liga, ganhou uma Copa, tá na final de outra, só que além do... E quando eu digo fracasso, não digo nem eliminação, da forma que foi, né? As duas eliminações, vindo de boas vantagens e jogando fora por resultados muito tranquilos, digamos assim, e conseguir ser goleado nas duas vezes. Eu, particularmente, é um futebol que nunca me agradou, assim, nunca me agradou. Eu nem quero entrar tanto em detalhe aqui, porque eu acho que não é a hora para isso, mas eu sou a favor, sim, da saída do Valverde hoje. Não tenho, assim, exatamente, não, esse técnico é o pro Barcelona, eu não sei dizer. Dos que eu ouvi falar, como você falou, o que mais me agrada é o Koeman, justamente por já entender o clube, por já conhecer o clube, vim de um excelente trabalho que ele está fazendo com a seleção da Holanda, é o que mais me agrada. Foi jogador do clube, enfim, é o responsável pela nossa primeira Champions, um dos responsáveis, né, que a gente sempre fala falar de individualismo num esporte coletivo. Sim, mas ele que fez o gol, né? Ele Salvador lá em 92 contra a Sampdoria. E é o que mais me agrada, assim, porque as pessoas querem o Guardiola de volta, né, lá no Barça Brasil e no canal Barça também. Volta, Guardiola, que não sei o que. Já disse. Eternos viúvos de Pepe. Aqui não é, né? Eu também sou mesmo. Claro. Não, mas até o Xavi, o pessoal fica pedindo Xavi. A gente fala do Xavi todo podcast. Todo dia a gente fala do Xavi. Gente, o Xavi não vem agora. Calma, respira. O Xavi não vem agora. Não é agora. Tem muitos motivos pra isso. Né? Nem só o atrito dele com a diretoria, mas o perigo de acabar queimando ele. Tudo bem, o Xavi tem um conhecimento gigantesco de futebol, mas quando você é técnico de um time do tamanho do Barcelona, são
São outros fatores que agregam ali que não é necessário apenas conhecer de futebol. Tem que ter bagagem, né? Tem que ter experiência. Mas eu tenho certeza que o Xavi vai adquirir essa experiência e um dia vai assumir aí o comando técnico do Barcelona, mas não agora, né? E nem na próxima temporada e nem na outra. Acho que daqui talvez umas 3 ou 4 temporadas aí, quem sabe. Mas hoje o que mais me agrada é o Koeman. Isso. Não sei qual é a opinião de vocês aí sobre ele. Acho que o Rani também, né? O Rani tava falando do Koeman. Eu fiz um texto em 2017, mostrei pra Gabi, quem quiser ler também eu posso disponibilizar, que eu já colocava. Eu coloquei lá. Prepara pra sofrer, pra criticar. A gente coloca o link lá depois. Coloquei lá que o Valverde gostava de jogar no 4-4-2, que não seria um jogo bem pragmático. Coloquei lá em 2017, depois do primeiro jogo da Supercopa contra o Madrid. Verdade. Então, não tô sendo oportunista, realmente tá lá. Enfim. Quem me conhece sabe que eu sempre defendo o treinador de forma ponderada, criticando e analisando os pontos positivos também. Fiz isso com o Valverde, assim como fiz com o Rijkaard, só para, voltando assim, sobre aquela questão de ter fibra, né? O Rijkaard não era um cara que ficava berrando o tempo todo lá, mas ganhou a Champions. Mas vamos voltar aqui pro Valverde. Até terça, né? Não, quarta-feira passada, eu falava, nossa, como teoricamente a gente tá na final, o Valverde pegando um elenco mais jovem, pode, sei lá, padronizar um novo estilo de jogo, uma nova maneira de pensar futebol, porque ele já fez isso no Bilbao, fez isso na Grécia, ok. Só que antes da partida eu falei, nossa, se o Barça tomar um revés hoje, é insustentável. Porque já foi contra a Roma e será contra o Liverpool. Então eu me diria assim, é insustentável deixar o Valverde agora. Então, mediante isso, como eu falei também no texto, não de agora, em 2008 também, o meu preferido é o 2008, 2012. O meu preferido é o Koeman. O Koeman faz um trabalho muito legal na Holanda de resgate, né? Porque a Holanda ficou fora da Euro 16 e da Copa 2018 com vários problemas, vários técnicos. Ele é um cara assim, vamos deixar claro aqui, ele é um cara que no vestiário ele costuma brigar muito com o jogador. Vamos deixar claro aqui pra galera ficar consciente. Foi assim no Everton, foi assim no Southampton. E como holandês, assim, ele se impõe muito. Ele é um cara, vamos dizer assim, muito bravo, né? Na acepção, é bravo. Mas é um cara com boas ideias. Tirou leite de pedra do Everton, mas não foi um trabalho que você possa dizer, nossa, o Koeman fez um baita de um trabalho no Everton, no Southampton, mas pra lá, né? O Lúcio também, quando chegou, veio de uma boa temporada no Celtic, né? Não era nada excepcional. Então, são as ideias que a gente precisa moldar. Não somente as ideias, mas também essa questão de ter um treinador também que se imponha. Porque o que a gente pode colocar do Valverde, a gente percebe no quarto gol do Barcelona. Todo mundo desatento. Eu vi oportunistas falando que a culpa foi de jogador X ou Y. Errado, erradíssimo. Na hora do escanteio, ok, foi a malandragem lá do Arnold, mas 8 jogadores não estavam prestando atenção. E me perdoe, mas é muita sacanagem você colocar a culpa no escanteio no jogador B, no jogador C, X, Y. Não. Pega o frame da jogada, pega o frame. Só bola parada bola parada é todo mundo. Eu posso estar enganado, alguém pode me corrigir. Era o Piquet e mais alguém percebendo que o Arnold ia bater. De resto, todo mundo olhando para o lado, todo mundo de costas. Então não vamos culpar Jorge Alba, Sergi Roberto, Suárez, Messi. A cara do quarto gol, todo mundo desatento. E isso é uma reflexão. Se reflete muito, porque a gente já falou, o time sofreu o segundo gol, um abalo total psicológico. Então precisa de um técnico que também volte a instaurar isso. E faz tempo que a gente não tem. Sim, demitiria o Valverde, mas não por causa de resultados, mas sim pela forma como eles foram conduzidos, e contrataria o Koeman. Não sei se é o melhor nome, mas é alguém que me agrada há muito tempo, não de hoje. Só complementando, o quarto gol a gente pode dizer até que foi um resumo da partida, né? Exato. Porque, cara, uma infantilidade absurda tomar um gol daquele jeito. E o cenário foi parecido contra a Roma, né? O Manolas se deslocou do centro da área pro primeiro pau e ninguém acompanhou e ele veio sozinho e fez o gol. Foi, claro, a desatenção contra o Liverpool foi maior, né? Mas...
Só explicar rapidamente essa situação, porque aí vem a parte tática, né? Um pouquinho, já que a gente não entrou tanto. O Barça, nos últimos jogos, principalmente nos Champions, tem escanteio, o Barcelona marca misto. A primeira linha marca, vamos lá, não é individual, a segunda linha que vai marcar o individual. Então a segunda linha estava marcando individual ali, só que todo mundo de costas, né? Então tem que prestar atenção para isso também. Pô, foi o primeiro escanteio que o Barça tomou desse jeito? Não. Eu não vou lembrar, foi o jogo de 2012. Não, 2013, contra o Milan. Tava reassistindo ontem. Igual. A diferença é que a bola não entrou. Então é algo que é recorrente. Certo. E só para contextualizar os nomes que eu falei aqui antes, o Matin foi aquele que foi demitido agora do Sevilha, que fez um trabalho excelente no Sevilha, recuperou o Jesus Navas. Aí quem assistiu os últimos amistosos da Espanha, os últimos jogos da seleção espanhola, viu o Navas com 33 anos, parece que estava com 23, parece que era aquele Navas lá da Copa do Mundo de 2010. O Setien, acho que a maioria conhece, né, pelo trabalho dele no Betis. Tem o Ten Hag também, que eu não falei, que é do Ajax também, que, né, por mais que ele esteja encaminhado para o Bayern, segundo fontes, o nome dele vem batendo aí muito forte, e o Koeman que a gente falou, né, ídolo do clube, autor do gol do nosso primeiro título da Champions contra a Sampdoria, aluno de Cruyff. Ele tem esse gênio forte, mas, né, Cruyff também tinha esse gênio forte e nos levou à glória. E, bom, então é isso, vamos ver quem vem e torcer para que seja o melhor, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, já que a gente está falando de renovação, além da renovação no banco, a gente também precisa de uma renovação no elenco, né? O Iva falou muito aí na palavra rejuvenescimento, o Rani também falou. O que vocês acham que a gente deveria fazer agora? Vender mesmo o Rakitic, vender Suárez, ou manter o Suárez e contratar alguém para revezar com ele? Como que vocês veem o elenco nesse momento? Revolução é a palavra, né? Eu não tenho dúvida disso. Foi até a capa do esporte. Mas é o que tem que acontecer, é o que tem que acontecer. Quando a gente tomou 3 da Roma, eu pensei nisso, eu falei, não, agora mexer os pauzinhos lá e mudar bastante coisa, né? Foram contratados bons jogadores, a gente na janela de inverno, por incrível que na janela de início da temporada, né, dessa temporada, por incrível que pareça, a gente não errou em nenhuma contratação, porque para mim os 3 foram excelentes ao longo da temporada, no que se propuseram, tanto o Arthur, Vidal, Lenglet, o Malcom, dos 4 ali foi o que menos jogou, mas quando jogou também jogou relativamente bem, então não dá para criticar o Malcom, digamos assim. É um jogador que eu manteria no elenco, não digo para ser um titular, mas eu manteria sem dúvida alguma no elenco. Eu acredito na venda do Rakitic. A gente já falou disso em outro podcast. O Rakitic é um jogador que me agrada, tecnicamente falando me agrada, mas eu acho que o Barcelona vai aproveitar a situação para fazer um pouco de caixa com ele. Talvez seja a última janela que o Barcelona consiga alguma grana com o Rakitic. Também já não é um jogador tão jovem. Então, o próprio Coutinho, e infelizmente, né, porque eu torci demais pro Coutinho dar certo aqui, e aí a gente, se for entrar na discussão aqui da posição em que ele joga, a gente vai ficar mais um podcast falando disso, mas não encaixou, e não foi por falta de chance do Valverde. O Valverde deu muita chance pro Coutinho, principalmente depois que o Dembélé se machucou. Até antes do Dembélé se machucar, o Valverde teve o feeling do momento do Coutinho e deu mais oportunidades para ele em jogos mais tranquilos, digamos assim, na Liga. Acabou não respondendo da forma que dava. No início de temporada, o Valverde testou o Coutinho como meio-campo, como muita gente pede hoje, com o Dembélé aberto, Coutinho no meio, não dava. O time ficava hiper exposto, muito exposto, não tinha condição de jogar com o Coutinho no meio e Dembélé aberto. E por falta de oportunidade, o Coutinho não pode reclamar. Ele não pode reclamar mesmo. E eu também acho que ele vai acabar
pelo menos, é uma opinião pessoal, né? Eu venderia o Coutinho. Eu sei que ele tem bastante fãs, né? Obviamente no Brasil. A galera gosta bastante dele, é um cara que é muito carismático nas entrevistas, enfim. Só que não deu certo. E tem talento também, né? Exato, ele é muito bom jogador. Só que assim, se ele mantiver esse nível baixo que ele tá agora, também o Barcelona acaba perdendo dinheiro, né? Ele é a maior contratação da história do clube. Então, assim... Meu Deus. Meu Deus mesmo, né? Barcelona perdeu o Neymar, enfim, saiu atacando pra tudo que é lado. E o Coutinho é um jogador que a gente consegue fazer um caixa para contratar outras peças ali. Talvez a gente esteja necessitando um pouco mais. Eu realmente quero muito que o De Ligt venha. Acho que a gente pode pensar num substituto aí para o Piqué, né? Não digo de imediato. Eu não vejo o Piqué parando tão cedo assim. E vem de uma temporada gigante, né? Vale frisar. Mas é isso, De Jong já está contratado, né? Como o Gabriel Correia falou no último podcast, tomara que ele dê um pulmão pro Arthur conseguir jogar os 90 minutos, porque vai ser bonito de ver ali o De Jong com o Arthur, e eu acho que até, se caso o Koeman venha, eu acho que a gente pode ganhar muito, hein? Porque, cara, enfim... Se concretizar a mesma vinda do Koeman, a gente pode fazer um podcast só falando disso, né? Nossa, eu tô arrepiada com isso. Não vamos nem falar muito, vamos deixar só rolar. Vamos deixar quieto, né? Mas o fato é, agora assim, a gente não. É difícil tu mencionar peças, né? O fulano, ciclano, porque o mercado também é inflacionado. A gente sabe que o Barcelona também não tem tanto dinheiro assim. O Barcelona gasta muito dinheiro com salário de jogadores. Quando a especulação que o Barcelona vai pagar não sei quantos zilhões de reais lá, de euros para qualquer jogador, eu já fico desconfiado. Apesar de que os rumores com o Griezmann voltaram fortes agora, né? É verdade. Voltaram bem fortes, mas enfim. Eu vi que parece que o Silensen acertou com o Benfica. Paul Lopes do Betis tá para vir para ser o reserva do Stegen. Enfim, eu gosto, hein? São coisas que... E o Paul Lopes é novo, né? Tem 24 anos, enfim, é um cara gosto. Que tem futuro aí, mas vai ser banco. Não tem como pegar o lugar do Terzinho hoje. Mas acho que a princípio é isso, né? A gente tem que esperar as movimentações do mercado aí. Acredito que apenas depois do final da temporada que vai ter mais agito aí. Por enquanto é isso aí. E aí, Rani, o que você acha? Porque assim, é muito difícil falar. Agora, primeiro, como eu já falei, tem o mercado, né? Mas tem a questão do treinador, porque hoje a gente pode analisar algumas contratações, porque tem o Valverde. Tem um esquema, tal, pode modificar ou não, né? Mas vai daqui, sei lá, a gente vai ter que fazer outro podcast e, poxa, peraí, com esse treinador, essa peça não vai dar certo, né? Então eu acho complicado falar assim, não, o De Jong já vem, né? O De Ligt é necessário. O Griezmann, não sei, eu já conversei várias vezes, o Griezmann jogando como centroavante, não é a dele, querendo ou não, é ali a do Messi, né? Então, mas o jogador é bom, mas pode se enquadrar, foi o que a gente falou do Coutinho também, não deu certo. Bom, mas é caro. Muito caro. Então, assim, a gente tem necessidades, por exemplo, na lateral esquerda, isso venha, sei lá, Xavi, não vai vir, tá, galera? O Xavi só se acontecer uma hecatombe, foi algo muito... Um dia ele vem, mas não agora. Assim, não vou dizer, nunca digo nunca, né, mas creio que não. O Koeman, se vier, ele gosta de jogar com 3 zagueiros, né, então vamos pensar também. Então, assim, um lateral esquerdo pro Alba. Aí eu pensei, só que aí já tinha manchado dizendo que o Alba poderia também estar no pacotão de saída. Eu já não entendi mais. Não, eu não venderia o Alba, não. Não tem como. Pelo amor de Deus. Assim, você tem que dar minutos a menos pra ele, mas vender o cara não dá. Não. Eu gosto do Moreno, no podcast passado. Eu gosto dele também. O Moreno do Raio Vallecano, não o Alberto, que vive se lesionando, mas o Moreno do Raio. Não, eu gosto. Gosto também. Então... Aí vem também aquela questão, o Luizito ele já tem um problema no joelho, não é de agora.
precisa de um substituto. Quem seria? Você pensa no Timo Werner, que é um bom, não é um centroavante, mas é um bom. Se você quiser impactar, aí a galera, pô, tem o Harry Kane. O Harry Kane é muito caro, gente, muito, muito caro. Por mais que eu acho que ele é um cara que eu acho, não, eu tenho certeza, ele sabe jogar fora da área, mas eu só consigo mesmo, Gabi, Vanô, sim. Rani, quem você contratar, quem você gostaria que fosse contratado quando o treinador sumir. Enquanto isso não acontecer, a gente pode especular. Precisa do zagueiro, precisa do Busquets também, se bem que pode ser o De Jong, né? Deve ser, na verdade. E o lateral esquerdo. E na direita, gente, é o seguinte, só para finalizar mesmo. Sei que muitas pessoas não gostam do Sérgio Roberto, mas ele está jogando de lateral direito desde 2012, não somente de lateral, deixando claro. Eu estava revendo jogos, vamos fazer até para Gabi, desde 2013, na verdade. Então, assim, existem necessidades. O Semedo seria meu titular. Ele é um cara muito seguro na defesa, e o Semedo é um cara que joga muito, assim, em linha reta. Mas a gente precisa de um lateral que jogue muito pelo centro. O Dani era assim. Então alguém segurava lá. Então vamos ter calma. Tem o Hugo, seria um bom nome, mas aí o Sérgio Roberto iria para o meio? Não sei, seria apenas mais um pelo meio, né? Então vamos esperar o treinador, porque aí eu posso ter uma ideia até de como... a gente vai falar melhor, né? Falar melhor. E só para finalizar, contratar reservas é mais difícil que contratar titulares. É verdade. Porque a gente fala em grandes nomes, né? Harry Kane, Timo Werner. Timo Werner vai vir pro Barcelona para ser reserva? Ele não vai vir. O próprio a mídia comenta muito da grande dúvida do De Ligt é justamente essa em vir pro Barcelona. Será que ele vai jogar? É verdade. Será que ele vai ser titular? Então, assim, o cara tem 19 anos, semifinalista de Champions, ele vai querer jogar temporada que vem. Então, não é simplesmente chegar lá e dar o dinheiro pro Ajax, tem toda essa parte do jogador. Não adianta a gente contratar grandes jogadores e o cara não vai querer ser reserva. Nessa hora o torcedor gosta de brincar de FIFA, né? Não, contrata o Kane pra ser... Exatamente. O Kane e o Agüero pra ser... Não faz sentido, gente. Calma lá, vamos com calma. Como o Rani falou, a gente só começou a falar, só rascunhou o assunto aqui, mas lógico que a gente vai falar mais sobre isso, vai ser um momento de reflexão. E é isso que a gente tem que pensar, que na derrota também tem coisa boa, reflexão. A gente perdeu, mas tem que refletir. Eu acho que não dá mais pro Valverde, o clima já deu, por mais que os jogadores gostem dele, eu acho que a torcida realmente não tem mais clima para ele ficar no Barça, até pelo próprio bem dele. Ele é um treinador de altíssimo nível, tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho nos próximos clubes que ele for, mas é isso, já deu. E vamos ver o que vai acontecer. Independente de qualquer coisa, a gente vai estar aqui falando sobre o Barça, ou sorrindo ou chorando, estaremos aqui, né? E vamos esperar aí a final da Copa do Rei para ver se o Valverde vai cair ou não, se o elenco vai ser reformulado. Enfim, a gente vai estar aqui sempre compartilhando com vocês. Agradeço mais uma vez a presença de você que está ouvindo a gente, mais uma vez a sua presença nessa mais uma edição do Blogger Cast. Agradeço também ao Ivo e ao Rani aí pelo debate. É isso aí, galera. Infelizmente, até dói no coração gravar um podcast como esse, né? Faz parte. Mas a gente tem que ser um pouco profissional nessa hora, né? E encarar. Às vezes, uma derrota como foi a de Anfield, como a Gabi bem pontuou, às vezes é necessário que aconteça algo assim. Assim como um time brasileiro ser rebaixado e dar uma revolucionada ali no time, e o time volta a ganhar grandes títulos, né? E é assim, às vezes é necessário que isso aconteça para que os homens da caneta lá de cima façam alguma coisa. Muito obrigado por terem nos escutado e fica ligado aí que os próximos episódios prometem muito. Primeiro, agradecer pelo debate. Que minha voz volte, assim, o meu sonho agora é minha voz voltar ao normal. Tá voltando. O Iva, obrigado aí, Iva, pela indicação da pastilha, que tá dando jeito aí. Opa, tamo aí. Então, assim, só agradecer mais uma vez a Gabi, ao Iva, quem também. Que seja um momento de reflexão, e vou reiterar o que eu sempre falo, e não de caça às bruxas, por favor. Vamos debater, se não gosta de fulaninho e tal, ok.
A gente entende qualquer tipo de gosto, preferência por um ou por outro, mas Faz parte, né? Vamos debater dentro do limite da racionalidade. Vamos evitar o senso comum, né? Isso. Evitar esse negócio de sempre queimar jogador por isso, por aquilo. Mas é isso. Vou até o próximo podcast. E se quiserem, deem sugestões também, porque é sempre muito bom ter o feedback de vocês, né? É importante. Com certeza. A gente tem, por exemplo, sugestões, ideias, até mesmo os comentários que a gente fez de novo no podcast anterior. E fica um abraço aí para vocês também. Até uma próxima. Então é isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Fiz que ele basta.